no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje no nosso programa nós vamos voltar a falar sobre uma coisa que é de extrema importância, tá? O conhecimento da existência dessa possibilidade é uma coisa muito importante e que abre assim perspectivas novas para os métodos de tratamento, para as possibilidades que as pessoas têm de ficar condicionadas em certas coisas que hoje em dia já está se questionando, né, em função dos resultados que se tem obtido com os tratamentos. É a autohemoterapia. E eu não podia deixar de falar em autohemoterapia sem trazer aqui para falar para vocês uma das pessoas, uma das profissionais assim extremamente competentes que eu conheço sobre autohemoterapia, que já trabalha com autohemoterapia há bastante tempo e que tem bastante conhecimento, não só da autohemoterapia em si, mas também da prática dela. Isso aqui é muito importante. Pessoa que coloca isso em prática, e eu não digo só em si mesmo, não, eu digo em outras pessoas. Então, a variedade de experiência que ela tem, de casos bem-sucedidos, é uma coisa importante. E a Joana Foster está aqui para falar com a gente sobre isso. Bem-vinda, Joana. Oi, Maria. É um imenso prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que hoje todo mundo vai aprender muito sobre essa técnica que já existe há tanto tempo, mas que, na verdade, é muito, muito pouco conhecida. E para quem escuta falar sem entender direito o que é, por quê, como funciona, também fica complicado. Então é importante esse esclarecimento que a Joana vai dar para a gente. E Joana? Tudo bom, Maria Madalena? É um prazer estar aqui novamente no Sintonizando Saúde. Eu quero agradecer por mais uma vez estarmos aqui falando de algo tão importante que é a autohemoterapia, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus porque é uma oportunidade que Deus nos dá de sabermos que a cura de nossas doenças, das enfermidades ou a prevenção de enfermidades está no nosso próprio sangue. Gente, é a coisa mais incrível, que a gente saber que isso pode nos livrar de tantos sintomas, de tantas doenças, né? Eu queria até pedir a você autorização para falar aqui de uma mensagem que eu vejo como Deus falando para mim que isso nos faz bem e que Ele nos deu. Para quem tem intimidade com a Bíblia, eu vou falar que está em Levítico 17:11. Prestem atenção, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dito sobre o altar para fazer expiação para a vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Deus fala que temos também que fazer mudanças, né? Mudanças de o ritmo de vida, em alimentação, sair do sedentarismo, mas a autohemoterapia nos livra de muitos problemas, de muitas situações. E, Madalena, queria dizer que você, o Sintonizando Saúde, vocês estão prestando um serviço à saúde pública, falando desses meios de tratamento que você fala, falando da autohemoterapia, porque precisa-se que mais e mais pessoas conheçam e se influencie com a autohemoterapia, porque é uma coisa tão simples e tem pessoas que têm tanto medo ou não conhecem. Então eu sempre indico, gente, procurem ver o vídeo do Dr. Luiz Moura. Isso, é bom falar sobre isso, repetir novamente, né? Você já outra vez a gente já falou sobre isso, mas o Dr. Luiz Moura, ele tem um vídeo de 2 horas ou 2 horas e 30 minutos, pois mais ou é. menos. Mas quem quiser ver, é só ir no YouTube e procurar Dr. Luiz Moura, autohemoterapia. Só colocar Dr. Luiz Moura já sai. E para quem não quiser ficar vendo um filme de 2 horas e pouco, né? É simples. O Luiz Fernando Sarmento, se eu não me engano, foi que dividiu o filme em tópicos
e colocou tópicos pequenininhos, né, de 2 minutos, de 5 minutos. Então, do lado, assim, no título, vem escrito que é o nome, né, Autoimunoterapia Dr. Luiz Moura, e sobre aplicação, sobre tal doença, sobre tal doença. Ele dividiu tudo em tópicozinhos. Então, quem não quiser ver o vídeo todo, o que eu aconselho que façam, né, para ter uma ideia realmente completa sobre a questão, pode ver só o tópico que lhe interessar, né? É uma sugestão. É só entrar no YouTube que vocês encontram isso lá. Lá encontra. Né? Encontra o vídeo do Dr. Luiz Moura e você encontra também vários depoimentos de pessoas falando de curas de determinadas doenças. Isso aí eu gostaria de sugerir, Joana, que o pessoal entre, que hoje em dia todo mundo tem Facebook, né? Entra no Facebook e procura grupos de autoimunoterapia. Sim. Então, lá, você participando de grupos, você vai ver os depoimentos que as pessoas dão de cada doença, assim, que eu nem imaginava. Aliás, doenças que eu nem imaginava que existiam. Né? Então, você vê a pessoa dizendo que tinha tal doença, ou minha mãe tinha tal doença, meu filho tinha tal doença, e realmente resolveu, e foi bem sucedido o uso da autoimunoterapia. Eu cheguei a ver lá, inclusive, o uso em crianças pequenas, que o próprio pai fazia, né? Só que aí tem que ter cuidado, tem que conversar com alguém que tenha mais experiência, como a Joana, por exemplo, porque a quantidade não é a mesma, muda tudo. O vídeo do Dr. Luiz Moura é feito em função de pessoas adultas, né? Então aí tem que ter cuidado, né? O vídeo do Dr. Luiz Moura, ele fala que qualquer pessoa que aprenda a funcionar uma veia e aplicar uma injeção intramuscular pode fazer. Ele fala isso no vídeo dele. É lógico que a pessoa tem que ter os cuidados de ver realmente os locais certos para se fazer, as condições de higiene, de asepsia para se fazer. Eu falei, gente, aqui com a Joana antes, né? E ela prometeu para mim que no próximo programa que ela vier, ela vai trazer para a gente um vídeo dela, né, se auto-aplicando. Porque inclusive até você buscando lá no YouTube, você acha vários vídeos das pessoas ensinando profissionais que atendem e que se auto-aplicam. Então, eu durante muito tempo, quer dizer, não como eu tomo hoje, porque eu estou com um problema grave, mas eu durante muito tempo, até mesmo para trabalhar meus humores, né, as emoções que eu estava precisando me trabalhar, por questão de autoconhecimento. Eu aplicava em mim mesmo, só que era uma quantidade menor, né? Eu aplicava 5 ml e tirava meu sangue e injetava no braço. Então era uma coisa mais simples. E eu não fazia sempre, fazia esporadicamente, né? Uma vez ou outra. Agora não, é religiosamente toda semana, né? Mas, então depende muito da situação. Então essas coisas é que a gente tem que aprender e é isso que a gente vai tentar passar para vocês, esse conhecimento de como agir dependendo da situação. Se a pessoa tem uma doença, o comportamento é outra do que se ela está só querendo se trabalhar, se autoconhecer. Tudo muda. Se é uma criança, muda as quantidades. Dosagem, né? Então, isso, né, Joana? Gente, eu vou falar aqui da minha experiência. Eu não tenho autorização nem condições de falar sobre a forma científica de qualquer doença, mas eu vou falar sobre a minha experiência de vida como terapeuta de autoimunoterapia. Eu sou técnica de enfermagem, sou aposentada e eu exerço essa parte da minha profissão já há um bom tempo. Eu amo fazer isso. Eu amo verdade. A dedicação dela é extraordinária. Pessoas não duvidem disso. Eu amo cuidar. Então, cuidar de alguém. Quando alguém vem até mim, que está com um problema de saúde, e a gente trabalha tudo isso, porque eu faço uma entrevista com a pessoa para saber se a pessoa já viu o vídeo do Dr. Luiz Moura, como foi que a pessoa conheceu, por que a pessoa está me procurando. Geralmente a pessoa me procura porque me achou pela internet. E eu faço questão de que a pessoa, antes de fazer a primeira aplicação, que elas assistam um vídeo que é um médico que lutou, que brigou muito no Brasil pela autoimunoterapia e que a pessoa assista para saber, né, para ter certeza daquilo que vai fazer. E eu queria aproveitar para mostrar para vocês o livro da minha amiga, tá? A Ida Zalavasky. Ela é formada em enfermagem, ela já faz autoimunoterapia, ela já é terapeuta há 26 anos,
tá? Ela fez esse livro aqui, ela é escritura dela, passou pelo Dr. Luiz Moura, sabe? E o Dr. Luiz Moura nomeou esse livro como o primeiro registro da aplicação de autohemoterapia, da prática da autohemoterapia. Tem muitos exemplos, muitos casos dela. Tem. Aqui também ela conta muito da experiência dela como terapeuta, como enfermeira de muitos anos antes e como terapeuta agora que ela exerce esse trabalho. Ela dá palestras sobre isso por aí, por onde as pessoas chamam, ela vai. Ela é de Florianópolis, Santa Catarina, né? Mas ela vai, ela chama de, o evento que ela faz, ela chama de Unidade de Fortalecimento de Autohemoterapia, onde ela faz uma união de terapeutas com adeptos. E a cada lugar que ela vai, as pessoas vão conhecendo mais e mais, ela é solicitada para ir em determinados lugares, em determinadas cidades, e ela vai e faz uma palestra, uma coisa de um dia, e é muito interessante, sabe? A autohemoterapia aqui é praticamente nula a divulgação, mas ela já está sendo bem divulgada pelo Brasil. Inclusive, quem for de outro lugar e estiver nos assistindo, existe uma lista de terapeutas pelo Brasil todo. Sim. É só entrar na internet e procurar, né, que vai encontrar isso, essa lista de terapeutas, né? Sim. E aí, esse livro da Ida é uma edição da autora. Ela não tem editora. Então, quem quiser adquirir o livro da Ida, vou passar o contato dela, é direto com ela. Você tem o telefone nós dela? Nós conseguimos, eu tenho aqui o telefone dela. Então, gente, ela vai, anotem. Ida Zavascki, o DDD é 48, o telefone dela é 961097777. De novo. 48. O DDD. 96109. Vamos falar com 9 primeiro. 9, depois vem 4 números. Quais são? Sim. 6109. 96109, depois. 777. 37 no final. É o contato dela. Não, mas são 4 números. Qual é antes do 37? Sim. 48. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Porque é mais fácil. 96109, tá faltando um número aqui. É o 9 da frente. Ah, sim. Então, olha só, o número tá Então, olha só, gente, o telefone dela é DDD 48 e o telefone é 9610 9777. Então, vamos lá. 9610 9777. E você entrando em contato com ela, assim como nós adquirimos o nosso livro com ela, foi entrando em contato direto com ela mesmo, direto com a escritora, né? E com esse telefone você pode até falar com ela, ela é um doce de pessoa, ela tem muito interesse em divulgar, em orientar as pessoas. Tem o WhatsApp esse número? Esse é o telefone dela do WhatsApp. Por isso que realmente eu tô sem o 9 aqui, eu nem prestei atenção nisso, porque eu falo com ela só pelo WhatsApp. Mas isso é muito interessante, e ela é muito envolvida com esse trabalho, é uma defensora também da autohemoterapia, sabe? E tem muita experiência, né? Bastante experiência. Tem bastante experiência, né? Deixa eu te perguntar, a gente pode falar na questão do placebo agora? Você quer falar alguma coisa antes? Deixa eu só falar, a autohemoterapia é considerada a vacina do sangue, né? Isso é muito importante. Nós chamamos de a vacina do sangue. Você falou isso, mas deve estar um monte de gente perguntando o que é isso, o que é autohemoterapia? Pois você tira o sangue da sua veia, alguém vai tirar o sangue da sua veia. Ou você mesmo, né? E vai aplicar no músculo. E o que acontece com isso? Essa é uma terapia que 8 horas após esse procedimento, a sua imunidade de 5% vai a 22%. E ela vai permanecer 5 dias em 22%. E o que acontece? Essa aplicação do sangue no músculo, aplicado bem profundo, que é o certo, bem profundo, vai se formar ali um hematoma. E esse hematoma é onde, 8 horas após, os macrófagos do seu organismo identificam e começam a reagir, estimulando as células boas e eliminando tudo que houver de ruim. É uma faxina que a autohemoterapia faz no seu organismo de dentro para fora. Então você vai eliminar, ela não camufla a sua doença, você vai eliminar. E tem casos, Madalena, até da outra vez nós falamos,
que a pessoa, cada um reage em um determinado tempo. Algumas pessoas percebem na segunda, na terceira, ou na quarta, ou na quinta aplicação. Isso vai de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. E eu queria falar uma coisa, frisar, porque ela falou assim, provoca um hematoma. Agora, não é um hematoma como vocês estão acostumados a ver, fica aquilo tudo vermelho por fora, não. Simplesmente fica aquele aglomerado, vamos falar de uma forma mais suave. O hematoma é lá no pé profundo, fica músculo. lá aquele conjunto de sangue dentro do músculo. Não é na pele. Não, é dentro do músculo, aquele sangue é injetado e fica ali. Enquanto aquele sangue estiver sendo, eles já fizeram experiências até com ratos. Pode ter quem não goste disso, mas tudo bem. Foi a forma que tinha de poder e saber como funcionava. Vocês vejam que existe pesquisas sobre isso. E não são poucas. Mas aí, enquanto aquele sangue estiver no músculo, né, o corpo está reagindo e limpando a imunidade está crescendo, né? Está se mantendo num nível mais alto e está fazendo uma faxina no corpo. Sim. Depois de 5 dias, volta ao normal, porque é o tempo, isso é que eles descobriram também, é o tempo em que o sangue ali naquela região é totalmente absorvido. Por isso é que depois de 5 dias aquilo acaba, né? O processo acaba e o corpo volta ao normal, a parte imunitária da pessoa, a quantidade de macrófagos volta à quantidade normal. Então não assustem com o que ela falou que forma um hematoma. É uma coisa profunda, não fica nenhuma ferida, não dói. Não dói. Às vezes uma aplicação pode doer um pouco, mas é extremamente raro. Às vezes, porque você está mais tensa, eu percebo isso, falo de experiência própria. Você está mais tenso num dia, aí quando aplica começa a doer um pouquinho, você relaxa, já passa, mas é uma coisa rara, né? Quer dizer, se você raramente estiver toda tensionada, é só num dia que você está mais nervosa, qualquer coisa, mas não é um processo doloroso, mesmo depois que aplica não fica nenhum problema, né? E os resultados, por exemplo, ela falou que existe um tempo, né? Mas um dos exemplos bons que nesse livro você encontra, e a Joana também deve ter experiência, é pessoas com acne. Pessoas, aqui tem exemplo, por exemplo, nesse livro, de caso de acne daquela extrema, com o rosto todo ferido, e depois de algumas explicações ficou tudo. Onde o tratamento é caríssimo, né? E muitas pessoas acabam desistindo do tratamento e começam a fazer a autohemoterapia e descobrem que maravilha, né? Ela cita um caso desses que aqui. É um tratamento de custo mínimo, né? Então, a gente fala muito há pouco tempo, até da outra vez eu falei isso, uma pessoa que me procurou e disse que queria saber antes como estava a sua imunidade. E eu indiquei, né, que fizesse o hemograma completo, onde vai aparecer os leucócitos. E algum tempo depois que fizer a autohemoterapia, vai e faça novamente o hemograma completo, você vai ver ali a diferença. Né? Porque os macrófagos reagem e elevam os seus leucócitos, né? Então a gente vê ali a reação das pessoas, né? Como, porque equilibra o seu metabolismo, né? Então, e o sangue fica de excelente qualidade. Como você falou, não tem que se preocupar com o hematoma, é isso mesmo. O hematoma é a maneira que eu tive de dizer, mas que ele fica bem profundo, ele não é para aparecer. Não, e não é no sentido de uma coisa patológica. Sim. É porque o sangue foi injetado no músculo. Porque a ideia é tirar o próprio sangue e injetar no músculo, que pode ser no braço, só que o braço só aguenta 5 ml. Pode ser, se for 10 ml, tem que ser no glúteo. No meu caso, por exemplo, a Joana me aplica, ela tira 20 ml, então ela aplica 10 ml no glúteo, no direito, e 10 ml no esquerdo. Porque o glúteo também só suporta, cada um, 10 ml. Então ela aí aplica nos dois. Né? Algumas pessoas podem achar até, meu Deus, que absurdo, 10 ml, porque a gente vê alguns comentários assim, no glúteo, no músculo, 10 ml. Pois é, na medicação, o seu glúteo só suporta 5 ml de qualquer medicação. Mas na autohemoterapia, o seu próprio sangue, o glúteo suporta 10 ml. Bem aplicado no local certo, que é no quadrante superior externo, que é longe do nervo ciático. E muitas pessoas comem, ai meu Deus, vai acertar o nervo ciático. Se você souber o local, você vai fazer uma coisa certa. E é onde as pessoas têm que se interessar em aprender a fazer a coisa certa. Ou se você vai buscar alguém para fazer,
busque alguém que você tem que observar a asepsia, os cuidados de higiene, é o que você tem que fazer. E fazer. Agora, algumas pessoas, como ela falou, às vezes estão tensa, sentem incômodo, qualquer coisa assim. Mas não é para doer. A maioria dos casos. E é só na hora dói. que aplica também. E se porque doer, a pessoa às vezes está tensa, não é nem o problema da autoterapia, é a injeção. Se fosse outro remédio qualquer, sentiria do Doeria mesmo mais, jeito, talvez. né? Existe também um local, eu estou lembrando que quando eu comecei a ficar doente agora no final do ano passado, eu mesmo me aplicava e aí eu aplicava 10 ml. Só que é impossível, pelo menos eu não conseguia, nunca consegui aplicar no meu glúteo. Ficava sempre torto, a mão não conseguia, eu não conseguia a coordenação motora para poder aplicar aqui atrás. Então, eu aplicava no outro local que você vê muito no coxa, YouTube, que é na coxa, né? Na lateral do lado da coxa, externo, lateral externo. Então, eu aplicava na coxa. Yeah. Né? E aí, depois que eu fiz a minha cirurgia, eu fiquei com muita dificuldade de conseguir tirar o sangue. Né? E também eu queria passar para 20 ml, eu estava pensando desse respeito. E aí, graças a Deus, eu tive a graça e a bênção de encontrar a Joana, que começou a fazer isso, né? Já tem meses e meses que eu estou fazendo. E tem sido muito bom para mim. Você falou do placebo? Porque existem várias coisas que a gente escuta falar. E uma delas até eu gostaria de falar, que é uma coisa que realmente a minha cabeça não consegue entender, quando a pessoa diz assim para mim, nossa, mas não é perigoso? Ou então, nossa, mas eu vou injetar o próprio sangue? Aí eu fico pensando, gente, é o próprio sangue. As pessoas não têm medo de tomar uma vacina em que está injetando um vírus, né? Que não estava nela, é uma coisa externa, né? E está tomando aquela vacina e não se preocupa, acha legal. Agora, tem medo de injetar em si mesmo o seu próprio sangue. E na minha cabeça, e olha que eu sou professora atualmente, mas já fui professora de lógica e eu não consigo entender a lógica disso. E aí, quando a pessoa pergunta assim, e não vai me fazer mal? E aí eu digo, quem toma remédios só consegue tomar se provavelmente não leu a bula, porque se ela ler, ela vai vai ser terror, né? Os efeitos colaterais que qualquer alopatia pode ter. Como é que o meu próprio sangue, né, pode me fazer mal? É meu sangue. Ninguém aqui está falando para você tirar sangue de uma outra pessoa e injetar em você. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando na retirada do próprio sangue e injetar na própria pessoa. Então, são coisas que é para a gente pensar, tá? Porque na minha cabeça não procede. E uma outra coisa que também já se vê ser colocado é a questão de dizer, mas isso é placebo, né? Você falou da vacina? Pois fala pra gente um pouquinho sobre isso. Como não pode ser placebo? Deixa eu só completar que a autohemoterapia é que ela falou, a vacina, você vai tirar o seu sangue que está com vírus, você vai injetar em você mesmo, é a vacina do próprio vírus, onde o seu organismo reage melhor que qualquer outro tipo de vacina. Né? E o efeito placebo, eu nunca acreditei no efeito placebo, nunca concordei com isso, porque não é verdade. Há pouco tempo eu vou falar de uma experiência minha. Me procurou um rapaz que ele me achou na internet e ele é técnico em agronomia. E ele disse para mim, olha, eu já assisti o vídeo do Dr. Moura, eu conheço tudo, eu confio muito na autohemoterapia, porque inclusive eu faço em animais na fazenda. Eu faço em cavalo, em boi, em cachorro. E eu falei, mas e você não consegue fazer em você mesmo? Ele falou, não, em mim mesmo, eu não tenho coragem. Mas em animais eu faço tranquilamente. Quer dizer, no caso ele faz com a Joana, né? Aí ele começou a fazer. Ele vai comigo e ele faz, eu faço, eu atendo. Então ele me deu uma experiência dele de uma chamada papiloma canina. São umas verrugas enormes que dá no focinho do animal. E ele disse que ele atendeu um cachorro de porte grande, onde ele fez 3 aplicações e na terceira aplicação as verrugas caíram todas.
Então, ele disse, ainda bem que você me alertou sobre o efeito placebo. Eu não tinha pensado nisso, é mesmo. É impossível ser placebo, porque o cachorro não ia. Não tem noção do que estava sendo feito. E ele fez também em outro cachorro também, de grande porte, com sarna. E faz em cavalos também, outros animais. Faz em cavalos, em boi, ele faz em animais. Isso não é só esse rapaz, isso já é muito feito por aí, só que não se divulga. As pessoas não divulgam. Não divulgam. Né? Aí no meu caso, estou falando de uma experiência direta minha, né? Eu achei muito interessante, sabe? E nós estamos até batalhando para arranjar, porque ele vem de longe, uma vez por semana, ele vem até a minha casa, e eu estou buscando pessoas mais próximo dele, aplicadores mais próximo dele, para que ele possa fazer, ele e outros funcionários que trabalham com ele. Eu sugeri para Joana, né, porque a Ida, ela dá cursos de autoemoterapia, ensina a aplicar, ensina várias coisas. Então eu sugeri para ela que ela também desse cursos, porque que pudessem procurar ela pessoas não só que querem fazer em si mesma, mas pessoas que já têm uma certa experiência de aplicação, no caso trabalham com enfermagem ou alguma coisa semelhante, né? E que queiram colocar isso em prática, né? E ela poderia orientar essas pessoas, dar cursos, que foi o que eu sugeri, porque aí vai ampliar um pouco. Se você entra na internet para procurar profissionais de autoemoterapia pelo Brasil, você vai encontrar um monte de lugar. Aqui a gente só tem a Joana. As pessoas não assumem, as pessoas têm receio. Graças a Deus, né? Que a Joana é extremamente competente, né? Mas podia não ser, né? Então foi uma bênção, isso que eu quero dizer. Né? Eu tenho encontrado a Joana, mas de repente a gente pode ampliar isso, né? E a Joana poderia dar cursos ensinando outras pessoas como fazer, porque existem muitas coisas, como aplicar, existem muitos detalhes, pessoas às vezes que não conseguem ver sangue, desmaiam, aí ela já tem uma experiência com isso, né? E já sabe como proceder, uma pessoa extremamente criativa e que trabalha no desenvolvimento do seu próprio trabalho, do seu próprio, da própria autoemoterapia, no caso agora, de que a gente está falando, né, João? A Ida chama de eventos, né? Onde ela reúne aplicadores e adeptos, né? Ela chama de eventos. Que é tipo uma palestra que ela vai dar durante um dia, né? Ela vai onde ela é solicitada. Mas eu acho assim muito interessante. A gente costuma dizer que uma das coisas que a autoemoterapia cura é o medo de injeção, né? Há pouco tempo eu atendi uma pessoa, um homem, e ele disse que ele quer muito fazer, super alérgico, ele tem rinite, sinusite, uma série de coisas, e é um professor universitário, e ele precisa muito da voz. E agora ele fez autoemoterapia há 10 anos atrás, ele fez por 1 ano seguido, na cidade lá onde ele morava, e depois ele não fez mais. E ele percebeu que durante 5 anos, depois que ele parou de fazer autoemoterapia, durante 5 anos ele não teve mais problemas nenhum da sua alergia. E agora, que já passou bastante tempo, está voltando. Então ele voltou a fazer e ele disse, só que eu tenho um problema, eu não tenho medo de injeção, mas eu me sinto mal. Eu falei, bom, então nós vamos ter um procedimento diferente. Nós vamos fazer de uma outra maneira, onde você não vai se sentir mal. Você vai me garantir que você não vai olhar para a seringa, você não vai olhar para a agulha, você não vai olhar para o sangue. Você vai deitar, ele deitou, funcionei a sua veia, apliquei no músculo e ele disse, nossa, que coisa incrível. Aí ele me falou, pela primeira vez eu não desmaiei, porque eu sempre passo mal. Então ele saiu se sentindo tão bem e ele quer dar continuidade, ele precisa, né? E acabou esse medo. Uma outra pessoa que eu atendi antes dele, já há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, que eu comecei a atender uma mulher também, e ela disse pra mim que eu quero muito fazer, eu preciso, ela tem endometriose, e ela disse, só que eu tenho pavor de injeção, eu passo mal. Isso já há um tempo atrás. E eu quero que você vá na minha casa. Tá bom, tudo bem, vamos. Só que comigo você não vai passar mal. Ah, mas por que eu não vou? Se eu passo mal sempre, eu vou fazer com você deitada. Ir lá na casa dela,
ela deitada, puncionei sua veia, conversei, que onde eu falei com ela e falei com o rapaz também, com o professor também. Você vai, nesse momento, esquecer que eu estou funcionando a sua veia, você vai pensar em coisas boas, pense em alguma coisa boa aí, vai pensando enquanto eu trabalho aqui. E essa minha amiga, a mesma coisa, nós funcionei sua veia, apliquei, no caso dela eu fazia 20 ml, apliquei 10 de um lado, 10 do outro, e ela disse, incrível, eu não senti nada. Depois da gente, alguns minutos batendo papo, ela disse, eu não senti nada. Que ótimo. Então, ela sempre fez Já também. acabou? Sempre deitada. Já acabou? Ela falou, que maravilha. Né? Aí, como diz esse meu amigo, esse professor, em time que está vencendo não se mexe. Então, vamos continuar fazendo assim, porque eu estou me sentindo muito bem. E graças a Deus, né? E ele já relatou melhoras, ele já percebeu que ele não teve mais, houve uma mudança de clima aí depois que ele começou a fazer, né, que a nossa cidade, o clima muda de uma hora para outra, e as pessoas alérgicas, as super alérgicas, então, sofrem demais, sofrem muito. E ele está todo feliz porque ele viu o resultado. Que bom, que bom. Outra coisa que eu tenho que falar também eu já atendi 2 pessoas com problema de tireoidite de Hashimoto. É onde a tireoide não funciona direito e a pessoa tem uma série de problemas. Tem cansaço físico, sente a boca seca, a garganta, tem um incômodo, um desconforto, né? E a pele seca. E eu tenho 2 pessoas, uma já faz há um bom tempo, ela veio fazer comigo desesperada e ela, coisa de um mês de aplicação, ela disse que eu não estava sentindo mais nada, estava se sentindo super bem, sentindo em condições e não para mais de fazer, porque ela disse que melhorou muita coisa, sabe? Ela pôde, o médico dela mudou a medicação dela. Porque outra coisa que eu digo também, gente, eu não interfiro em prescrição médica. Sempre que alguém vem até a mim com algum diagnóstico, já faz uso de determinadas medicações, eu só me informo, me interesso em saber das medicações só para eu saber mesmo, para eu anotar no meu relato, para saber. Porque não existe nenhuma contraindicação. A autoimunoterapia trabalha junto com qualquer tipo de tratamento, não interfere em nada. Agora, seria bom a gente frisar, como também muitos outros, até na própria homeopatia, quem faz um tratamento alopático e resolve tomar alguma coisa homeopática, é importante, quem frisa sempre muito isso nos seus livros é o Dr. Deepak Chopra. Né? A pessoa também, ele se refere no caso à medicina Ayurveda. Quando a pessoa resolve fazer, é importante, se ela estiver fazendo um tratamento alopático, que ela possa mais frequentemente reavaliar a sua necessidade daquele medicamento. Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa extremamente hipertensa e começa a fazer uma autoimunoterapia, começa a fazer uma homeopatia, ou começa a fazer uma fitoterapia, tomar algumas ervas, qualquer coisa desse gênero, né? De repente, ela deixa de ser hipertensa. Sim. Então, ela está tomando um remédio para um quadro do corpo dela em que ela apresenta hipertensão. Se ela está se curando, o remédio que ela tem que tomar tem que ser em quantidade muito menor e ela tem que fazer esse reajuste. Porque, infelizmente, na medicina convencional, que é a alopática, não se cogita uma melhora. Né? A pessoa, hoje em dia, infelizmente, nos dias de hoje, no nosso paradigma, você pergunta, como é que você está? Está bem? Estou bem. Esse está bem é igual, estou tomando uma medicação e estou me mantendo normal. Mas se aquela medicação, se você parar com ela, o troço vai, no caso da hipertensão, por exemplo, pode ser com qualquer outra coisa, ela vai lá em cima. Então, na verdade, ela não está bem. Né? Então, não se cogita, não se tem essa necessidade de ficar avaliando sempre para ver se realmente o corpo está se curando. Então, nesse caso da autoimunoterapia, mas não só da autoimunoterapia, numa fitoterapia, a pessoa que começou a tomar uma babosa, por exemplo, uma aloe vera, a pessoa que começou a tomar uma homeopatia, ervas, ela tem que ir reavaliando, porque de repente ela tem que ir diminuindo a medicação, né? Até parar, quem sabe, né? Então é importante ter isso claro na cabeça. Por isso que eu oriento as pessoas que vêm até a mim, né? Que
procure o médico ver que ele vai modificar, ele vai ver que não precisa nem falar com o seu médico que você faz autoimunoterapia, porque isso muitas vezes é um problema. Ele não vai lhe apoiar, ele não vai lhe apoiar até porque ele não pode. Às vezes ele até concorda, até conhece a autoimunoterapia, que eu sei casos de pessoas que eu cuido, que diz que teve um médico, e o médico disse, olha, eu concordo, você deve continuar, mas eu não posso prescrever para você. Mas eu conheço a autoimunoterapia, faz muito bem sim. E eu tenho casos de pessoas com artrite, artrose, com dor muscular, que começaram a fazer e sentiram uma grande diferença de imediato, assim, bem mais rápido que outras, mas de qualquer maneira, mesmo que você demore a perceber cura ou reação de alguma coisa no seu organismo, uma coisa é certa, 8 horas após fazer esse procedimento, o seu organismo já está reagindo. Talvez você não perceba, mas ele já está reagindo. Talvez você demore mais tempo a perceber que outras pessoas. Só que o importante é dar continuidade ao tratamento. Isso é fundamental. E é importante a pessoa saber que, eu vi falando nos nossos programas aqui, nós somos singularidades. Ou seja, não existe duas pessoas iguais, não existe duas coisas iguais no cósmico inteiro. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa reage de uma forma. Então eu vi isso muito acontecer com a babosa, com a aloe vera. Pessoas que têm reações imediatas. Estão tomando há 2, 3 dias, já está começando a reagir, a eliminar o que está dentro que não deveria estar. E tem pessoas que tomam às vezes 1 mês, 2, 3, até começar a ver os resultados. Então, isso é extremamente relativo, né? A pessoa às vezes, eu quando falava da aloe vera, eu sempre dizia, olha, pode acontecer isso, pode dar uma diarreia, você continua tomando porque a própria babosa vai solucionar. Você está eliminando alguma coisa que está dentro de você que não deveria estar, então é uma coisa benéfica. Mas, quando a pessoa me pergunta em quanto tempo, eu não tenho como, é impossível você responder, porque eu não sei como é que está lá dentro a pessoa, né? Então, só ela colocando em prática é que ela vai saber como é que a coisa está funcionando. Em algumas pessoas é muito rápido, em outras é mais lento o processo de limpeza. E isso é uma coisa que não se tem como prever, não tem como, né? Uma das coisas que é importante, a autoimunoterapia, ela não compete para a doença. Ela ajuda o seu organismo que está em desequilíbrio a ter força para reagir, né? É onde, com isso, acaba combatendo muitos sintomas, muitas doenças. É uma autocura. Mas é a sua imunidade que vai lá em cima dando força para o seu organismo reagir. Força, né? E condições. Condições para ele reagir. Eu tenho um senhor que ele me achou na internet e ele disse para mim, muito seguro, olha, eu preciso fazer autoimunoterapia. E no telefone eu perguntei para ele, você já assistiu o vídeo? Já assisti o vídeo, já vi. E pelo meu caso eu já vi que eu tenho que começar com 20 ml, ele é um engenheiro. E eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho escoliose, tudo na lombar, hérnia de disco, uma série de problemas. E eu queria começar hoje. Eu falei, hoje é impossível, eu posso lhe atender na terça-feira, que é o dia que eu atendo, Então tá bom. Quando chegou na terça-feira seguinte, ele chegou. Ele apareceu. Ele até vai me dar uma bronca depois. Eu não sabia, tinha ideia de como era o moço com quem eu conversei. Imagine que ele é um homem enorme e ele saiu com muita dificuldade do carro, ele veio andando com muita dificuldade e eu olhava para ele vinha andando, cada passo ele gemia e dizendo que doía todo o corpo, que ele não tem condições de caminhar, que ele vivia mais sentado e que ele teve que parar de trabalhar e que ele não tem condições. Dificuldade respiratória, dificuldade de caminhar, pele ressecada, nossa, meu Deus. Eu olhei para o braço esquerdo dele, o braço era deste tamanho, imenso,
E eu olhei e falei, o que é isso nesse braço? Ele disse, eu não sei, eu amanheci um dia com esse braço doendo e está assim. Então tá, vamos lá. Eu olhei no outro braço e eu falei, valha-me, Senhor, me mostre uma veia aqui, porque as mãos dele, ele sabe disso, que eu falei com ele, incrível, a primeira vez que ele apareceu. Fizemos, graças a Deus, Deus me abençoou, que eu achei uma veinha lá na dobra do braço dele, fizemos 20 ml, como ele, o que teria que ser mesmo, e como ele já chegou com essa meta, e teria que ser isso mesmo, né? E fizemos 20 ml. E aí falei com ele sobre alimentação, sobre ingestão hídrica, sobre a hora que ele observar bem as reações. Ingestão hídrica é beber água. É, beber água. Ele bebia água e orientei, beber água em maior quantidade e longe das refeições. Perfeito. E falei com ele sobre a hora que ele sentir que melhorou a respiração, que ele está com um pouquinho mais de disposição, caminhar. Ele disse, caminhar é impossível, eu não consigo. Falei, mas você vai conseguir. Você vai caminhar no seu quintal, da porta até a janela, mas você vai começar a caminhar. E com isso, com o decorrer do tempo, você vai começar a caminhar mais distante, mas precisa levantar da poltrona, precisa caminhar. E tudo bem, ele saiu de lá todo esperançoso, né? Começou a tomar mais água, né? Aumentou a ingestão hídrica e começou a se cuidar melhor. Segunda vez, ele já veio um pouquinho mais animado. A terceira vez, aquele braço dele que estava enorme, aquilo veio a furo, ele tomou um antibiótico, aquele drenou, e ele nem sabia o que era aquilo, o que foi aquilo. Mas o braço dele voltou ao normal. A quarta aplicação, quando ele chegou, as mãos dele já apareciam, já era visível as veias. E ele disse, eu estou tão feliz porque eu estou percebendo que eu emagreci. Puxa, que bom. Continue bebendo bastante água, longe das refeições, procure comer mais fruta, legumes. Deve ter ficado mais ágil, né? E o que aconteceu? Aí nós começamos a perceber que ele já sai do carro com mais rapidez. Ele já vem assim, você olha para ele, você vê que ele melhorou o astral dele. Ele diz que impossível, ele não consegue imaginar uma bariátrica, até porque ele tem a síndrome do pânico, o estado emocional dele não suportaria. Olha, então vamos lutar para melhorar o seu físico da maneira que for possível, né? E agora ele já falou para mim que semana passada ele reuniu alguns amigos que ele não via já há algum tempo, e que os amigos ficaram super empolgados de ver, ele contando que está fazendo automoterapia, já está em tal aplicação, e que viram que ele está mais disposto, alegre, caminhando, falando, mais magro, bem mais disposto, e todo mundo achou ele mais magro. Na realidade, o que aconteceu? Eu já falei com ele. No dia que ele me falou de emagreceu, eu fiquei feliz, entendeu? Mas depois, na próxima vez que ele apareceu, eu falei, então eu vou te falar um segredo. Você desinchou. Você estava inchado, edemaciado, suas mãos não pareciam veias, mãos grossas, braço grosso, todo, não pareciam veias. E você já melhorou bastante. E ele fica todo feliz que ele faz assim. O processo inicial. Agora ele pode emagrecer, depois Sim, agora ele tem que dar continuidade a isso. E ele está batalhando bastante por isso, sabe? Eu vejo assim que ele está muito empolgado, ele está muito feliz, sabe? É o que eu falei com ele. Agora eu vejo você não vendo mais sair do carro e vindo arrastando o mundo nas suas costas. Você chega empolgado, você está feliz, que bom. E eu fico mais feliz ainda. Porque a minha alegria, a minha felicidade, a minha recompensa é ver o resultado nas pessoas. Pessoas com doenças graves que vêm procurar e veem, né? Sentem a diferença, sentem o organismo reagindo. E, gente, isso não tem preço. Eu agradeço muito a Deus por isso, por me dar essa disposição de fazer esse tratamento nas pessoas, né? Faço em mim também, não tenho nenhum diagnóstico, mas faço e graças a Deus desfruto de muita saúde, muita disposição, né? E isso me faz muito bem. É importante a gente falar uma coisa aqui, que uma das coisas que você às vezes fala com algumas pessoas e a reação que essas pessoas têm é imediatamente, nossa, Deus me livre, né? E a pessoa, isso eu vejo não só na hemoterapia, mas, por exemplo, quando se falava de aloe vera, da babosa, em outras circunstâncias também,
a pessoa fala daquilo, colocando que é como se fosse uma coisa ruim, e se você pergunta, mas o que é? Como é que funciona? Não sabe. Como é que você pode falar negativamente de uma coisa a qual você não sabe o que é? Eu não consigo entender isso também na minha cabeça. Então, são questões que são questões óbvias de lógica, né? Dentro daquilo que eu sempre me bato, já está mais do que na hora de nós aprendermos a pensar pelas nossas próprias cabeças, cada um de nós, né? Está na hora da gente parar o que Kant, já naquela época, 1800, já falava, né? A facilidade, a necessidade que as pessoas têm, né, de pensar com a cabeça dos outros. A preguiça que as pessoas têm de pensarem com a própria cabeça. Aqui ninguém está colocando que vocês achem legal a autoimunoterapia, que vocês façam autoimunoterapia, ou que vocês elogiem e recomendem a autoimunoterapia. Aqui o que se está colocando é que vocês entendam o que é a autoimunoterapia e como ela funciona. E aí você pode decidir o que fazer em função de alguma coisa que você entendeu. Isso é fundamental. Então, é complicado, né? E eu estou orientando no sentido de que às vezes você escuta a gente falar e vai comentar com alguém que diz, nossa, isso é uma... Aí você pergunta, mas você sabe o que é? Você sabe como funciona? A pessoa às vezes não sabe nem o que é. E quando já sabe mais ou menos o que é, ouviu falar, não sabe como funciona, não sabe o porquê. A Joana está colocando aqui com muita clareza o porquê, né? Não acontece porque acontece pronto. Que nem a babosa, ela limpa todos os capilares do corpo. Eu quando falo de babosa aqui, eu mostro os livros, onde se pode estudar sobre isso, onde se pode ler a respeito e aprender. Quem não quiser acreditar em mim, não precisa, vai ler a respeito. No caso da Joana aqui, o livro que a gente mostrou-se aqui para vocês verem também, elas estão passando para a gente, a Joana e a Ida, estão passando para a gente a experiência, né? Não foi de ouvir falar não, mas aconteceu. E no YouTube, no Facebook, se vocês entrarem em grupos de autoimunoterapia, vocês vão ver ali a experiência de pessoas que passaram por isso e que resultou. Então, não é uma coisa aleatória de dizer, não, porque fulano falou que não é legal, então não é legal. Não, fulano falou que não é legal, então eu vou entender, mais um motivo a mais para eu entender, para eu poder saber pela minha própria cabeça se é legal ou não. Joana, estou falando disso tudo? Fala um pouquinho mais para a gente da sua experiência. Muito Tem mais algum item que você gostaria de destacar? Eu tenho só dois então fala para a gente aí deles. Eu tive um caso que eu acompanhei de uma pessoa com pólipos uterino. Ela fez uma ultrassom e deu que estava cheio de pólipos, tinha que fazer a cirurgia. E ela era uma pessoa solteira e não teve filhos ainda, e ela estava muito chateada com isso. Então ela descobriu a autoimunoterapia e disse, eu quero, Joana, eu quero fazer. E nós fizemos. Ela pediu à médica um tempo, antes da cirurgia, de uns 6 meses que ela queria fazer um tratamento, ela chamou de alternativo, mas não é, tá? Ela resolveu fazer a autoimunoterapia. Então nós fizemos 20 ml de 7 em 7 dias. Quase 6 meses depois, ela foi novamente fazer outra ultrassom. E eles sempre pedem que você leve a antiga. O anterior. E ela levou. E chegando lá, a pessoa disse para ela, o médico disse para ela, mas por que você não fez essa cirurgia ainda, com essa quantidade de pólipos aqui? Aí ela explicou, ela humildemente, né? Disse, olha, eu quis fazer um tratamento para ver o resultado. Sim, que tratamento é esse? Então ela disse, é a autoimunoterapia, onde faz isso, faz aquilo. Ela explicou. Eu falei, tá bom, vamos ver se esse seu tratamento deu algum resultado. E começou a fazer a ultrassom. E ela olhando, e ele olhando, e disse, ela não tem pólipos nenhum. Então ela ficou tão feliz, sabe? Aí ela deu continuidade, agora ela diminuiu a dose,
mas ela não parou mais de fazer. E ela ficou super feliz. Isso é importante. Vocês estão vendo aqui agora, ela diminuiu a dose. Então, essa orientação que a Joana dá, porque não é sair fazendo 20 ml, simplesmente por fazer. O 20 ml é em certas situações, né? O padrão seria 10 ml, e que tem uma hora para parar. Então, esse conhecimento, né, é importante. É importante. Eu tive um caso de uma pessoa com fascite plantar, que é a inflamação de uma faixa espessa do tecido, que vem do calcânio até os dedos. E a pessoa sentia muita dor, tomando remédios fortíssimos, porque tinha problemas na coluna também, e tomando medicações fortíssimas. E um dos resultados que a pessoa viu mais rápido foi que aliviou a dor que tinha na sola do pé, que é a fascite plantar, né? E a pessoa conseguiu caminhar melhor, conseguiu até voltar a dar umas corridinhas, ficou super feliz com isso. E esse foi um dos resultados que a pessoa viu rápido. Eu tenho casos de pessoas que me passam que aliviou a dor muscular. Eu tenho casos de pessoas que vão comigo e que controlou a hipertensão. Eu tenho uma senhora que ela não parou mais de fazer hipertensa, ela tomava um remédio lá, que ela dizia o nome e o valor do remédio, e o remédio dela foi suspenso e ela não toma mais remédio para pressão arterial. Ela tem uma vida normal. Então, são vários casos, várias patologias diferentes que em você que deu resultado, né? Ou seja, repetindo, houve uma ajuda por parte da autoimunoterapia no sentido de ajudar o próprio corpo a se curar, a se resolver. Joana, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você passasse para a gente o seu telefone, né, para as pessoas poderem entrar em contato com você. Sim, o meu telefone é o DDD 24, o telefone é 988093789. De novo. 9 DDD 24 988093737, não é isso? Faltou 2. 9880937. Ih, gente, deu branco. Esqueceu. Mas o primeiro eu falei certo. Eu não estou com o telefone aqui para pegar. 988093789. 988-093789. Pronto, lembrou. Eu vou colocar também o telefone da Joana lá na página, quando eu colocar o programa na minha página. Eu vou colocar o telefone, quando eu colocar também na página do Sintonizando Saúde, eu vou colocar o telefone da Joana. As pessoas me acham pela internet, que eu estou nessa lista também, aí do Brasil, eu estou nessa lista. Quem quiser procure aplicadores. Aplicadores de autoimunoterapia. Você vai encontrar uma lista que tem todos os estados do Brasil. Isso, em todo lugar, né? E a gente vê que a variedade é bem grande. Né? E a intenção é que mais e mais pessoas tornem-se adeptos da autoimunoterapia, gente. Porque a gente vê, é doloroso ser pessoas com doenças gravíssimas, que não têm condição de tratamento e de repente descobrem a autoimunoterapia e conseguem ter uma vida melhor. Nada como você buscar a ter saúde, a ter uma vida melhor e nas suas condições. Porque quantas pessoas... mas mesmo quem tenha condições financeiras, né? É muito melhor buscar um tratamento que não vá provocar efeitos colaterais e que vá trazer cada vez mais saúde, né? Então também vale para todos os níveis, vale para todos os níveis, mas realmente você vê hoje em dia pessoas sem tratamento porque depende de atendimento do SUS ou depende de remédios e que naquele tempo ali que estão esperando, em que às vezes estão tendo pioras colossais, podiam estar se curando. Podiam estar se curando, né? Então, é uma possibilidade boa também para quem tem esse problema do poder aquisitivo, né? Sem sombra de dúvida, né? Então, eu quero lembrar para vocês que a nossa reprise, segunda-feira, 9 horas da noite, para quem quiser ver pela televisão. E quem quiser ver depois, é só entrar na minha página ou na página do Sintonizando Saúde, né? Que a partir da manhã já vai estar lá o programa.
E lembrando que todos os nossos programas, inclusive o último programa da Joana, vocês podem encontrar na página do Sintonizando Saúde ou no YouTube, no meu canal, Maria Madalena Matos. É só colocar também, pode colocar Sintonizando Saúde lá no YouTube, que sai todos os programas. São 6 anos de programa já, então quase 6 anos, vamos completar 6 anos, estão todos os programas lá. Vocês podem procurar e acham. E no Facebook vocês coloquem também Sintonizando Saúde, que vão achar os nossos programas lá, todos os nossos programas, inclusive esse. Daqui a um dia ou dois já está lá também este programa, né? E aí eu vou colocar o telefone da Joana, sim. Posso colocar também o da Ida, sim, né? Para quem quiser entrar em contato com ela, eu coloco lá, que aí fica mais fácil. Mas lembrando, assistam o programa do Dr. Luiz Moura também, o vídeo do Dr. Luiz Moura, né? Para vocês se aprofundarem mais, né? E quem tiver dúvidas aí, já estiver inseguro, assiste o programa de novo com a Joana contando as experiências dela, né? Joana, nós estamos terminando o nosso programa, você quer falar mais alguma coisa? Frisando o que você já falou, né? Não fale contra aquilo que você não conhece. Isso. Você tem alguma dúvida? Pesquise, estude mais. Que eu tive uma pessoa com herpes zoster falando que não podia fazer porque era um absurdo. Uma pessoa que trabalha na saúde tinha que ter contato em área de hospitalar, dentro de centro cirúrgico, com herpes zoster, mas não teve coragem de fazer automoterapia. Preferiu tomar os remédios caríssimos e não ter resultados. Pois ainda tem essa, né? Mas, gente, cada um faz as suas escolhas. É um direito que todos nós temos. Pessoas fazem escolhas boas, pessoas fazem escolhas ruins e, consequentemente, tem que seguir a lei da natureza. Você colhe o que você planta. Não tem jeito para fugir disso, né? Joana, você pode se despedir do pessoal? Quer falar mais alguma coisa? Gente, eu quero agradecer, né? Agradecer a Madalena, agradecer aqui o Sintonizando Saúde, né? Por nós é que agradecemos, Joana. Né? Nós amamos falar da autoimunoterapia, eu amo fazer. É um trabalho que eu sou muito dedicada, eu gosto muito de fazer e eu quero agradecer essa oportunidade de falarmos sobre isso, que precisamos que mais e mais pessoas se interessem, façam e busquem ter mais saúde. Isso é muito importante. Nós é que agradecemos muito tudo que nós aprendemos hoje com a Joana, né? Foi muito bom pra gente, Joana, eu te agradeço muito e eu tenho certeza que todo mundo gostou muito, aprendeu bastante e vai se inspirar para pesquisar mais, aprender mais, né? Gente, terminamos por hoje o nosso programa, foi muito bom estar aqui com vocês, até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in a hurry.